Salve, salve meus consagrados milionários! Sejam bem-vindos ao canal Master Cripto. Eu sou o Bruno e hoje nós vamos responder a pergunta que muitos de vocês devem estar se fazendo. Ainda dá para ficar milionário com Bitcoin? De fato, essa é a pergunta de milhões. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá bom? Mas vamos lá, para responder se a gente ainda pode ficar milionário com Bitcoin, eu preciso te fazer uma pergunta antes. Você sabe o que é o halving do Bitcoin? Se sim, ótimo. Mas não pense que o vídeo se baseia apenas nisso, tá? Mas se você não sabe o que é o halving, vem comigo que eu te explico rapidinho. O halving é um evento que acontece mais ou menos a cada 4 anos, que diminui pela metade a oferta de novos bitcoins no mercado. A recompensa da mineração dos mineradores de Bitcoin cai pela metade. E o que isso acontece, né? O que isso faz? Isso gera uma escassez no mercado e automaticamente uma demanda aumenta. Por quê? Porque agora a gente tem um ativo que está mais escasso no mercado. Então, mesmo que a gente não tivesse um aumento da demanda, só o fato da oferta cair pela metade já é um motivo para a valorização do ativo, porque as mesmas pessoas querem os mesmos bitcoins que agora estão mais escassos. Mas para você entender o que eu estou falando, vamos ver na prática. Eu separei a valorização do Bitcoin desde o seu lançamento e em todos os halvings. Então vamos lá, no seu lançamento em 2009, olha a notícia que eu achei. A News Liberty Standard foi o primeiro lugar para se negociar a criptomoeda no mundo e responsável por estabelecer o primeiro valor do Bitcoin. Em 5 de outubro de 2009, o desenvolvedor definiu que $1 era equivalente a 1.309,03 bitcoins, o que indicava que cada bitcoin custava 0,000764. Exatamente 3 zeros depois da vírgula. Ou seja, menos de 1 centavo de dólar. Agora se liga só. Sabe quanto que vale 1.309 bitcoins hoje? No dia de hoje, 45,8 milhões de dólares. Com o dólar cotado a 4,88, seria 223,5 milhões de reais, com apenas $1 investido lá em 2009. Ah, Bruno, eu não acredito em você. Tá bom, tô nem aí, não me importa. Mas voltando, durante o primeiro ano do Bitcoin, após o seu lançamento, a sua valorização foi de 178 vezes, ou seja, cada real seu virou 178 reais. Mas é óbvio que nada sobe para sempre. Após uma valorização desse tamanho, ele corrige, ele cai, ele entrega o lucro dele. E ele desvalorizou 93,6%. E aí todo mundo achou que o Bitcoin tinha morrido. Porém, isso foi no lançamento, né? Após o primeiro halving do Bitcoin, que aconteceu em 28 de novembro de 2012, mais uma vez o Bitcoin explodiu. Um pouco mais fraco agora, mas ainda gerando uma valorização incrível de 92 vezes. Que é quase metade da valorização depois do seu lançamento, e eu quero que você preste atenção nesse movimento, tá bom? Então vamos lá, após esses 9.200% de alta depois do primeiro halving, mais uma vez ele corrige, ele cai, ele entrega, e dessa vez ele desvalorizou 86%. Só que aí a gente já vê que foi uma desvalorização menor comparada ao último ciclo do Bitcoin. Beleza, vamos para o segundo halving que aconteceu em 9 de julho de 2016, gerando no Bitcoin uma valorização de 29 vezes. Agora, praticamente 1/3 do primeiro halving, certo? Presta atenção nessas, comece a fazer essas conexões, tá? Mas depois dessa alta de 29 vezes, ele entregou 84% de queda. Um pouquinho menor, mas similar ao último ciclo do Bitcoin. E vamos então agora para o terceiro halving que aconteceu em 11 de maio de 2020. O terceiro e último, né, que a gente teve até agora, onde o Bitcoin entregou uma valorização de 1000%. Novamente, 1/3 das 29 vezes do ciclo de valorização passada, certo? E após esses 1000%, ele teve uma queda de 74%. Vocês conseguiram perceber o padrão? A cada halving do Bitcoin, ele valoriza menos, mas ele também cai menos.
Mas, Bruno, se o Bitcoin está ficando cada vez mais escasso por causa do halving, por que a valorização dele está caindo comparado às últimas? Por uma simples questão de matemática. Vem comigo, pensa aqui. Se desde o seu lançamento lá em 2009 ele valia menos de 1 centavo de dólar, quando ele atingiu a sua máxima em 69 mil dólares, olha quantas casas ele andou antes da vírgula e depois da vírgula. Você sabe quanto que representa aquele valor lá de 2009 até o topo de 2021 em 69 mil dólares? Sabe quanto que foi essa valorização? Foi uma valorização de 90 milhões de vezes. 90 milhões de vezes. Cada R$1 seu virou 90 milhões de reais. Se você tivesse comprado R$100, você teria 9 bilhões. Bilhões. Um investimento de 12 anos, mais ou menos. Vocês conseguem ter a noção disso? Então, assim, não tem como o Bitcoin repetir esses movimentos mais. Pensa comigo, lá em 2009, para ele subir 100%, ele precisou sair de 0,0007 para 0,0014. Ou seja, ele não subiu nem 1 centavo de dólar e ele já valorizou 100%. Hoje em dia, para o Bitcoin subir 100%, ele precisa valorizar 35 mil dólares. Para o Bitcoin subir 200%, ele precisa subir 70 mil dólares. Deu para entender? Mas vamos lá. A gente já entendeu que não dá para ficar milionário com Bitcoin com pouco investimento. Mas não desanime, pequeno gafanhoto. Eu vim aqui para te ajudar a solucionar esse problema. Como que a gente pode ficar milionário de uma forma muito mais simples? Mas, se você quer saber hoje quanto você precisaria em Bitcoin para conseguir ficar milionário no próximo ciclo de alta, sem papas na língua, eu respondo. De acordo com as especulações mais conservadoras, né, a gente acredita que o Bitcoin pode valorizar de 300 a 500% no próximo ciclo de alta, que seria de 3 a 5 vezes. Então, no melhor cenário, você precisaria de 200 mil reais para conseguir transformar em 1 milhão. E no cenário menos otimista, você precisaria de 333 mil reais para conseguir atingir o mesmo resultado, o resultado do 1 milhão. Só que acontece, a gente sabe que esse valor é um pouco fora da realidade para a maioria das pessoas. Não é todo mundo que tem 200, 300 mil sobrando para tacar em Bitcoin. Então assim, por ser um pouco fora da realidade, a gente tem que lembrar de um pequeno detalhe aqui. Eu te trago boas novas. O Bitcoin ele é apenas o pioneiro do mercado cripto. Existem diversas outras criptomoedas que podem entregar valorizações surpreendentes, porque hoje elas têm um valor de mercado menor que o do Bitcoin. Elas estão um ciclo de alta atrás do Bitcoin. É como se elas tivessem uma volta atrás. Existem diversas criptomoedas que possuem chances de valorização de 1.000 até 50 mil %. Isso seria de 10 até 500 vezes de valorização. Veja só, eu separei aqui 3 moedas inferiores ao Bitcoin, que no último ciclo de alta, lá em 2020 e 2021, entregaram valorizações superiores a 90 vezes. Olha aqui, Solana, no seu último ciclo de alta, entregou 91 vezes. Matic entregou 114 vezes e Gala entregou incríveis 404 vezes. Ou seja, quem comprou R$ 2.500 em Gala antes do último ciclo de alta, lá para 2019 mais ou menos, conseguiu fazer 1 milhão com apenas R$ 2.500. Isso foi no último ciclo de alta, onde o Bitcoin subiu apenas 10 vezes, tá? Mas isso aqui são apenas alguns exemplos, não são recomendações de investimento, você deve fazer as suas próprias pesquisas e assumir os seus próprios riscos. Mas a boa notícia é, o halving do Bitcoin está se aproximando e isso influencia na sua valorização como um todo. Todo o mercado de cripto começa a explodir quando o halving começa a chegar. Diversas criptomoedas estão sujeitas a valorizações absurdas. Então, dessa forma, a gente entende que no cenário mais otimista, você precisaria de menos de 3 mil reais para conseguir fazer 1 milhão. Só que nesse cenário, você teria que acertar em cheio um único ativo, uma única criptomoeda que pudesse entregar uma valorização
que nem Gala, que é o exemplo que eu, estou comparando aqui. E aqui vem um grande ponto de observação. Se você tem apenas R$3.000, não vale a pena, é muito arriscado você apostar tudo em um único ativo. Da mesma forma que essas moedas menores, elas podem entregar valorizações absurdas, elas também podem ir a zero. Como foi o caso da Terra Luna, que não sei se vocês lembram, no último ciclo, onde ela estava valorizando muito, em apenas 2 dias, ela foi a zero. Então assim, existe a chance. Obviamente, em Bitcoin, em moedas maiores, a chance é muito menor, de quebrar. Não tem como quebrar Bitcoin. Não tem como. Agora, alguns projetos menores, a gente não pode dizer o mesmo, tá? Então, o que eu te digo é o seguinte, R$3.000, se é o que você tem, é melhor do que zero. Tudo bem, se você não conseguir atingir 1 milhão, se você conseguir atingir 50 mil, porra, com R$3.000 você atingir 50 mil, já estaria ótimo. Mas antes de você fazer alguma merda, você precisa deixar a ganância e a pressa de lado, beleza? Você precisa estudar o mercado e diversificar o seu capital em mais de um ativo. E que esses ativos não sejam ativos de extremo risco. Você precisa ter um pouco de Bitcoin, um pouco de Ethereum na sua carteira para você diminuir muito as suas chances de ir a zero, tá? Então assim, nós estamos entrando no próximo ciclo de alta, visto que o halving do Bitcoin está previsto para março, abril de 2024. E anota o que eu tô te falando. Lá na frente você vai querer ter entrado antes, você vai querer ter se posicionado antes no mercado. E outra, mesmo que você só tenha 3, 5, 10 mil reais, você ainda tem tempo para estudar os melhores projetos e também trabalhar e gerar um pouco mais de renda, conseguir juntar uns 500 reais a mais por mês e conseguir ir aportando até chegar o halving, ou quem sabe até um pouco depois do halving. Porque o que a gente observa logo após o halving é pelo menos 1 ano a quase 2 anos de alta. Então assim, você tem tempo para se posicionar. O que a gente consegue observar no mercado de alta é que existem correções. Então toda correção de mercado, quando o mercado cai 20%, 15%, é um momento de comprar mais para você potencializar os seus lucros lá na frente. Então se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, escreve para mim aqui nos comentários e me diz o que você acha do seguinte tema que eu tô com ideia para o próximo vídeo. Quais são as criptomoedas mais seguras para você ficar milionário em 2024? E aí, esse tema te interessa? Se sim, deixa aqui nos comentários. Obrigado pela sua presença, bons ganhos e forte abraço.